Estamos indo agora visitar um centro de documentação que trata de deslocamentos, migração forçada, asilo, refúgio e reconciliação. Vamos dar uma conferida. Aqui no centro de documentação tem muita interatividade e logo no início você é levado a um fórum, né, com várias questões sobre refúgio. No primeiro momento eles te colocam para pensar numa situação em que você estaria em refúgio. O que você não deixaria para trás, o seu pensamento sobre, né, as questões de refugiados, e aí chega a questão da Ucrânia, né? O que você pensa sobre a guerra da Ucrânia e os refugiados. E aí você escreve no papel e coloca ali. Aqui tem uma votação, né, até onde vai a sua solidariedade, né, com os ucranianos e os refugiados da Ucrânia. Então tem algumas questões, né, que são colocadas aqui. E quando você aponta o audio guide para o símbolo, você vota. E aí cai uma bolinha. Só que é um voto por pessoa, né? Acho que como eu já votei, não vai cair mais. Deixa eu ver aqui. Uma das questões levantadas aqui, apontadas, é sobre o passaporte, né? Às vezes a gente usa assim e não pensa muito sobre ele, né? Mas ele não é só sua identificação, ele também é uma forma de garantir muitos direitos, né, do viajante. E aqui, ele, nessa exposição, vem mostrando que o passaporte, né, tem sua origem na Idade Média, final da Idade Média, né? E aqui tem uma exposição de alguns passaportes, né? Tem um aqui do século XIX, como não tinha foto, então vinha todas as descrições, né, da pessoa, cor de cabelo, idade, né, e outras descrições físicas. E vem mostrando então outros passaportes, né? Aqui é um passaporte de Otto Rosenberg, né, que foi vítima do fascismo, né? Ele era do grupo étnico, ele era o Sinti-Roma, né? Que é um dos grupos étnicos que foram perseguidos, e ele foi uma das primeiras vítimas, uma das primeiras pessoas a serem reconhecidas como vítimas do fascismo. E aqui é o passaporte dele. Achei o museu muito legal. É um museu que faz a gente pensar algumas coisas, né, que às vezes estão assim muito calcificadas, né, na maneira como a gente aprendeu a história do século XX. Uma delas é imaginar que acaba a guerra e as coisas se assentam assim muito automaticamente, tudo se resolve, né? E as histórias que esse museu nos conta revelam o contrário, né? Vai ser décadas aí pós-guerra de fluxos migratórios, de populações que no contexto da guerra se assentaram em alguns lugares e depois vão ter que retornar para suas origens ou até para outros territórios, né? É o caso dos próprios alemães, né? Com a expansão do Terceiro Reich, né? Muitos vão para leste, ocupando territórios que eram outros países. Quando acaba a guerra, essas populações, né, já instaladas nesses territórios vão ser consideradas não bem-vindas, né?
são populações germânicas, né? Então vão ser obrigadas, né, algumas delas a sair dessas regiões, outras vão ser inclusive encaminhadas para a União Soviética, né, estar submetidas a um regime de trabalho forçado, né? Então, assim, as décadas seguintes ao pós-guerra, né, são décadas muito duras, né, de rearranjos, né, de populações, etc. A reconciliação propriamente dita vai se dar no finalzinho dos anos 80, né, e já no contexto do final da Guerra Fria. O Tiergarten é o pulmão de Berlim, né? É um parque verde. Bom, hoje está meio marrom, né, por causa do inverno, bem no coração da cidade. Ele já foi um campo de caça para os nobres, né? Era fechado, a população não tinha acesso. Enfim, depois de algum tempo ele foi aberto. E aqui você vai encontrar alguns dos principais monumentos da cidade, né? Monumentos a escritores, tem a Torre da Vitória, né, que vai dar conta da unificação da Alemanha, bem no meio do parque. É aqui que os berlinenses vêm fazer passeios, atividades esportivas, e nós, turistas, também aproveitamos um pouquinho deste espaço tão interessante em Berlim. Tá tão frio que o lago congelou. Estamos no Museu Futuro, que discute muitas possibilidades para o futuro da humanidade. E uma coisa super legal é que ele é de graça. É um museu muito interessante, né? Quando você vê uma proposta sobre o futuro, você pode imaginar logo um monte de coisa digital, robótica, né? Carros voadores e por aí vai. Aqui tem um espaço para essas questões também, mas o mais interessante é pensar um futuro com uma maior integração com a natureza, a utilização de energia renovável, né? Inclusive o próprio espaço, por exemplo, muita coisa é feita de bambu, orientando, por exemplo, quanto ao uso de hortas verticais, né? Assim, é uma discussão bem interessante sobre o futuro que começa agora. Uma coisa interessante, né, para quem frequenta as ruas de Berlim, anda por essa cidade, é que a gente se dá conta de uma coisa que pode parecer uma contradição, né? Bom, de um lado você vê gente de todas as tribos, gente de todo jeito,
E aparentemente ninguém está tomando conta da vida de ninguém, né? Ninguém fica se olhando muito. Então, o que permite que as pessoas se manifestem do ponto de vista das suas identidades, né? Daquilo que elas pensam que são, né? Então é gente de cabelo de tudo que é jeito, enfim, com aparência de toda forma, né? Não há nenhuma, aparentemente, nenhuma restrição pública com relação àquilo que as pessoas querem ser, né? Isso é muito legal e que sugere que ninguém se importa com nada, né? Ninguém se importa com ninguém. Isso de um lado. Do outro lado, a gente também percebe que, a despeito, enfim, de todas as dificuldades que cidades como Berlim e outras grandes cidades estão atravessando nos últimos anos, né, sobretudo no contexto da pandemia de Covid-19, né, você ainda percebe sistemas de seguridade social muito importantes nesses países, né, o que a gente chama de estado de bem-estar social, né. Então há um acordo, né, nessas sociedades, né, para preservar uma certa solidariedade social, né. Então a cobertura social das pessoas, dos mais-validos, né, ela ainda é importante, né. Se a gente olhar para o mundo, né, nessa região, né, e eu não estou falando aqui especificamente de Berlim nem da Alemanha, né, mas da Europa Ocidental, que a gente vai ver os melhores sistemas de proteção social que os seres humanos foram capazes de construir. De maneira que você não vai encontrar extrema pobreza, né, como a gente vai encontrar em outras regiões do planeta, como a gente encontra no nosso país, né? Aqui uma pessoa está desempregada, está passando por muita dificuldade, o Estado, né, a figura do Estado vai socorrer essa pessoa, né? E isso não tem nada a ver com o comunismo, né? Não tem nada a ver com o comunismo. Quem acha que isso é comunismo certamente vai estar perdendo tempo na porta de quartel. Isso tem que ver com uma opção, né, da sociedade, né, de um acordo que se fez e de não tolerar, né, uma miséria extrema, né? Então isso é muito interessante. E isso, por que é uma relativa contradição? Porque se de um lado é uma sociedade que aparentemente se tolera tudo, né, e ninguém se importa com ninguém, de outro ao inverso, né? É uma sociedade em que há um acordo, né, ainda que esteja sob cheque, né, e por dificuldades nas últimas décadas, mas ainda há, de que o Estado tem que se fazer presente na vida das pessoas.